A paz, meus irmãos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando que você vai estar assistindo esse vídeo, eu não sei quando que vai chegar essa mensagem até você, mas eu quero louvar o Senhor por você, a quem Ele enviou esse vídeo, a quem Ele permitiu que chegasse esse vídeo. Quero louvar o Senhor por todas as pessoas, todos os amigos, familiares que se inscreveram aqui no canal, né, que já deixaram os comentários, muito obrigada. Recebi muitas palavras de carinho, me impulsionando também, muitas palavras de incentivo. Glória a Deus pela sua vida, por acreditar em mim, por acreditar no meu ministério e por acreditar que eu posso ter algo para compartilhar com você, para agregar na sua vida, na vida da sua casa, da sua família. Amém? Muito obrigada por vir assistir esse vídeo. Me colocando dentro da sua casa, dentro do seu local de trabalho, talvez até dentro do seu quarto, talvez você está vendo essa palavra dentro do seu quarto, um lugar tão íntimo, né? Um lugar que a gente separa para falar com Deus, né? A palavra fala, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, então fala de intimidade, fala do secreto, né? Então, glória a Deus por abrir este espaço para mim, para que a palavra de Deus chegue ao seu coração através da minha vida, viu? Muito obrigada. Eu tenho uma palavra para compartilhar com os irmãos e eu gostaria de começar orando. Quero convidar você a estar orando comigo aí na sua casa. Se você estiver com a sua família por perto, chama a família. Se você por acaso colocou esse vídeo na televisão, se não colocou, é uma opção. Coloca aí na TV, chama a família. Deixa as crianças brincando na sala, porque às vezes parece que elas não estão prestando atenção, mas elas estão absorvendo tudo. E a gente sabe como é que tá difícil, às vezes é difícil se reunir com a família na sala para assistir alguma coisa, porque às vezes o filme mais inocente que a gente coloca ali, daqui a pouco começa a acontecer cenas e diálogos que não convêm com aquilo que a gente acredita, né? Com aquilo que a gente deseja para nossa casa, para nossa família. Então esse é um ambiente seguro, é uma oportunidade para você sentar na frente da televisão com a sua família e desfrutar de um momento com o Senhor, tá bom? Talvez você tenha o desejo de começar um culto no lar, e algumas pessoas às vezes ficam sempre em dúvida, né? Como é que começa um culto no lar? Quem é que vai pregar? Então aproveita essa mensagem, aproveita esse vídeo aí e já aproveita para fazer um culto no lar. Depois chama a família para falar sobre a palavra, para discutir sobre a palavra, cantem um hino, façam uma oração juntos. E pronto, tá feito um culto no lar, você já levantou um altar ao Senhor dentro da tua casa, você já glorificou o Senhor dentro da tua casa, você assim já discipulou os teus filhos, porque pode ser que eles ainda sejam pequenos para entender muitas coisas a respeito da palavra, mas a forma como você age através do seu exemplo, isso eles estão com certeza absorvendo tudo. Não é verdade? Então, que Deus abençoe sua casa, sua vida. E vamos orar comigo? Amém? Espírito Santo de Deus, muito obrigada, Jesus, pela vida dos meus irmãos, Senhor, que estão ali agora, assistindo, Senhor, este vídeo, esta palavra. Muito obrigada, Senhor, por esta casa, por este ambiente, por esse local de trabalho. Talvez meus irmãos estejam no seu carro, talvez eles estejam sozinhos, talvez eles estejam no meio de amigos, de família, eu não sei, mas o Senhor sabe. Independente do local, Senhor, eu oro para que a minha voz, Senhor, chegue agora até este ambiente, Senhor, e vai penetrando, Senhor, todo este ambiente, e que a Tua palavra vai inundando todo este lugar, Senhor. Senta com os Teus filhos agora, Senhor, senta aqui comigo agora, Jesus. Que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as Tuas palavras, Espírito Santo. Eu sei, Senhor, que eu não tenho capacidade nem intelecto, Senhor, para mudar a vida de ninguém, mas a Tua palavra, ela é viva, Senhor, e ela é capaz de mudar histórias, Senhor. Então, em nome de Jesus, vai entrando agora, Senhor, na casa, no ambiente onde os Teus filhos estão ouvindo esta mensagem, Senhor. Em nome de Jesus, vai invadindo cada coração, Senhor. Espírito Santo, Tu és aquele que convence-nos acerca de todas as coisas. Então, vai tocando na mente dos Teus filhos agora, Senhor. Vai tocando na minha mente, Jesus. Vai nos convencendo daquilo que nós precisamos ainda ser convencidos, Senhor.
Em nome de Jesus, nos converte mais um pouco, Senhor. Nos converte mais um pouco, Senhor. Que nós nunca venhamos entrar no lugar de achar que nós já sabemos tudo, Senhor, muito pelo contrário. Nós nos colocamos aqui junto com os nossos irmãos em humildade, dizendo, Senhor, ensina-nos mais um pouco, Jesus. Ensina-nos mais um pouco. Aqueles que desejam começar a orar, Senhor, mas têm dificuldade, Senhor, de orar, às vezes não sabem que palavras usar. Os discípulos uma vez disseram para o Senhor, Jesus, ensina-nos a orar. E Espírito Santo de Deus, eu oro para que o Senhor esteja ensinando os teus filhos a orar, Senhor. Que eles entendam que são palavras simples e não palavras muito arrojadas que o Senhor espera de nós. Mas que são palavras simples e sinceras. Que o Senhor espera de nós é sinceridade na tua presença, Jesus. Então, em nome de Jesus, vai invadindo, Senhor, esta casa, este coração, esta vida, essa família agora. Abre as nossas mentes, abre os nossos ouvidos espirituais, nós queremos te ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos te ouvir. Eu abençoo os meus vizinhos aqui ao lado, Senhor. Que haja silêncio aqui ao redor, Senhor, da minha casa agora. Para que a mensagem consiga chegar até a vida dos teus filhos de forma limpa, Senhor. Sem ruídos, sem barulhos, nada que tire a atenção, Senhor. Em nome de Jesus, vai abençoando os nossos vizinhos, Senhor. Aqui da minha casa, da casa dos teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, que todo levante para tentar tirar a atenção, Senhor, caia por terra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para nós estarmos dividindo hoje está lá em Gênesis. Eu vou ler ela em Gênesis 6. Gênesis é facinho, né? Se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, provavelmente você tem uma Bíblia aí na sua casa, né? Que brasileiro, a gente tem esse privilégio, essa graça de ter 1, 2, 3, 4, muitas Bíblias em casa, né? Eu, inclusive, tô com uma aqui atrás e a minha outra de guerra aqui na mão, que eu falo que é a de guerra porque essa aqui que é a marcada, é aquela que é riscada, é aquela que tem datas, é aquela que tem sonhos proféticos, tá tudo anotado aqui. E você provavelmente tem uma aí nessa casa. Então pega ela aí, é bem fácil. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, né? E é só você procurar lá, o número 6, o capítulo 6. E no versículo 8, que diz assim: Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Quem de nós não deseja achar graça diante do Senhor, né? Quem de nós não quer ouvir de Deus: Filho, você achou graça aos meus olhos, você achou favor diante de mim, né? Todos nós queremos o favor do Senhor. A gente canta muito, né, que nós queremos os pés do Senhor. Mas a verdade é que se não fossem as mãos do Senhor, nós já teríamos padecido. Né? Nós queremos a presença, sim, nós queremos o coração do Senhor, sim, nós queremos os pés no sinal de rendição ao Senhor, de devoção ao Senhor. Mas nós não podemos dizer que nós não queremos as mãos, porque nós precisamos das mãos. Nós precisamos da provisão do Senhor. Toda a terra precisa da provisão do Senhor, a natureza precisa da provisão do Senhor. O que seriam dos pássaros se o Senhor não desse alimento para eles todos os dias? A palavra fala que eles não trabalham, né? Eles não trabalham e ainda assim eles encontram alimentos todos os dias. E assim é conosco. Não pense, não caia no erro de achar que é o seu trabalho, que é o seu intelecto e que é o seu esforço que coloca alimento na sua mesa todos os dias. Isso não é verdade. Quem coloca alimento na sua mesa todos os dias é o Senhor. Porque se você trabalha, se você estuda, se você faz, se você acontece, tudo isso você faz por intermédio do Senhor. Seja o crente ou seja o ateu. Todas as coisas acontecem sob a permissão de Deus. Porque Deus está num lugar onde Ele sempre esteve, que é no controle do mundo. Deus nunca saiu do controle do mundo. Deus nunca perdeu a direção, Deus nunca foi pego de surpresa. E acredita em mim, você pode ser muito inteligente, você pode ser o melhor naquilo que você faz, você não impressiona Deus. Porque até a inteligência que você carrega, foi Ele quem colocou em você. Até o dom que você carrega, aquilo que você faz com facilidade, foi Ele quem colocou em você. Então você não impressiona Deus. E acredite, aquilo que Deus colocou em você, que tem gerado provisão para você, que tem gerado provisão para sua casa, Deus colocou sobre você com um propósito.
E o propósito de Deus nas nossas vidas nunca para em nós. Aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor colocou em nós, nunca é para parar em nós, é sempre sobre o outro. Inclusive a unção que você recebeu. Às vezes as pessoas até se gabam, né? Do quão ungidas são. Só que a verdade é que a unção, ela vem para o outro. Eu sou ungida para o outro. Eu fui provida pelo Senhor para prover ao outro. Eu recebi algo de Deus para que eu possa compartilhar com o outro. Nunca é para parar em mim. Cabe a nós discernirmos o tempo, sim. O tempo de transbordar no outro. Mas a verdade é que tudo aquilo que o Senhor nos confiou, Ele nos confiou para ajudar ao outro. Sabe aquele carro seu que tá lá na sua garagem? Deus te deu para você abençoar outras pessoas? A sua empresa, aquela que o Senhor colocou e confiou em você, glória a Deus que te fez próspero. Deus colocou para um propósito, abençoar outras pessoas. Se o Senhor te deu o dom da palavra, glória a Deus. O Senhor fez isso para você despejar e colocar sobre outras pessoas a palavra. Amém? E no versículo 9 vai dizer assim: eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. A história de Noé é muito conhecida, né? Talvez você nunca tenha lido na Bíblia, mas ela é conhecida pelos livrinhos infantis, até pelas histórias em Hollywood. E ufa, que história, né? Uma história digna de ser contada pelos filmes em Hollywood. E pelos livros também. Não só pela Bíblia, essa história já foi replicada inúmeras vezes. Porque é uma história extraordinária de um homem que era justo, a palavra fala, que ele era íntegro e que ele andava com Deus. Justiça é dar a alguém aquilo que é de direito da pessoa, mas ela nem sabe que era direito dela. Isso é justiça. Quando você paga as suas contas em dia, isso não é justiça, isso é obrigação. Justiça é dar a alguém aquilo que lhe é de direito, mas a pessoa não conhecia. Eu sei que é seu direito conhecer a palavra. E embora talvez você não soubesse que é um direito seu, eu estou aqui te dizendo que é um direito seu conhecer a palavra. E é por isso que nós estamos aqui. Justiça, atos de justiça. Fala que Noé era um homem íntegro também. Então, sim, ele pagava suas contas em dia, por exemplo. E diz o principal, que Noé andava com Deus. Em um tempo onde muitas pessoas haviam virado os seus rostos para Deus, Noé andava com Deus. E foi isso que fez de Noé um homem diferente de todos da sua época. Porque fala aqui sobre íntegro entre os seus contemporâneos, entre aqueles da sua época. Vírgula. Noé andava com Deus. Noé era diferente das pessoas da sua época. E foi isso que fez com que Noé se tornasse esse grande personagem da Bíblia. Estampado nos livros infantis, estampado nas capas dos filmes de Hollywood. Como eu falei, uma grande história de alguém que creu numa palavra do Senhor. Deus aparece para ele e diz: construa uma arca porque vai chover. Em um tempo onde não se chovia. Eu não sei se você sabe disso, mas quando o Senhor fala do dilúvio, era um tempo onde não se chovia. O mundo não conhecia chuva. As plantas e a terra, elas eram molhadas pelo orvalho. Algo completamente improvável e até impossível. E agora eu quero abrir um parênteses aqui com você. Qual é o seu impossível? O que é impossível para você? Feche seus olhos e pense aí, o que é que você desejaria com todas as forças no seu coração, mas você diz assim: ah, Senhor, é impossível para mim. Sabe, há um tempo atrás o Senhor falou algo comigo. E imediatamente eu pensei: uau, impossível. Deve ser a minha alma, porque é impossível. E ao mesmo tempo que eu pensei isso, eu falei: não, mas não pode ser a minha alma, porque a minha alma não desejaria coisas impossíveis. Eu conheço alguém que trata do impossível, eu conheço alguém que gosta do impossível. E esse alguém é o Senhor. E aí ali eu comecei a absorver aquilo e pensar: eu acho que isso é de Deus, eu acho que isso é de Deus, mas isso é impossível. Eu acho que isso é de Deus, mas ao mesmo tempo vinha aquela frase: é impossível,
mas eu acho que é de Deus, mas é impossível. Até um dia que o Senhor falou comigo, Ellen, impossível é uma palavra que não pode andar no vocabulário do crente, do cristão. Troque impossível pelo improvável. Improvável? Sim. Impossível? Não. Impossível não cabe para você. Impossível não cabe para aqueles que decidiram amar e honrar a Deus. Impossível é uma palavra que não pode estar na boca daquele que lê as Escrituras. Quantas histórias de impossíveis que o Senhor mudou. Era impossível chover naquela época. E Noé construiu uma arca, porque ia vir um grande dilúvio que inundaria a terra. Então só era impossível uma chuva até Deus fazer chover. Acredita nisso. Isso que você acabou de pensar aí comigo, que é impossível para você, deixa eu dizer isso para você. Só é impossível até Deus fazer acontecer. Aleluia. 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 Só é impossível até você, a sua família, os seus amigos verem acontecer. Até a sua congregação ver acontecer. Até os seus vizinhos verem acontecer. Até os comerciantes à sua volta verem acontecer. Só é impossível até Deus fazer. Troque a palavra impossível pelo improvável. A partir de hoje, quando você for orar, diga: Senhor, é improvável que isso aconteça. Todavia, Senhor, eu creio que o Senhor tudo pode fazer. A palavra diz assim: sem mim nada podeis fazer. A palavra de Deus diz: sem mim vocês nada podem fazer. Use a palavra e diga para o Senhor: Senhor, debaixo dessa palavra eu digo que sem ti nada eu posso fazer, mas que contigo eu tudo posso. Senhor, é improvável, mas eu creio que o Senhor pode fazer. Eu creio que se for a tua vontade, não passará o meu tempo, não passará a minha geração. Eu não morrerei antes que os meus olhos vejam acontecer. Em nome de Jesus, que você viva isso, mas que você viva para testemunhar da glória de Deus. Que você viva para contar ao mundo, para contar às nações, para contar às pessoas perto e longe de você o que o Senhor fez na tua vida. Que o seu impossível a partir de hoje se torne improvável e não mais impossível. Comece a mudar a sua mente, comece a mudar as palavras que você despeja sobre isso que você tem buscado. Mude a palavra impossível para improvável. E você verá milagres acontecerem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu quero orar com você. Aleluia, Espírito Santo. Muito obrigada por esta palavra, Senhor. Muito obrigada pela esta palavra, Jesus. Meu Deus, ela me acertou em cheio, Jesus. Muito obrigada porque eu já fui abençoada por esta palavra. Muito obrigada, Senhor, porque eu sinto a tua presença aqui, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Poder falar por ti, poder falar contigo, é um privilégio, Senhor. É mais do que um dever, Senhor, é um privilégio, Jesus. Eu te agradeço por essa palavra. Eu te agradeço, Senhor, por tantos homens e mulheres, Senhor, que se dispuseram a acreditar na tua palavra. Assim como Noé, Senhor, um dia acreditou na tua palavra. E debaixo dessa palavra, ele não salvou apenas os animais, um de cada espécie, ele salvou também a sua família. Espírito Santo de Deus, eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos, Senhor. Sobre a vida dos meus amigos, Senhor, que estão ouvindo essa palavra. Eu não sei aonde, Senhor, este vídeo vai chegar, essa mensagem vai chegar, Jesus, mas que essa pessoa, Senhor, que está ouvindo agora essa mensagem, eu quero declarar que este improvável na vida dela vai glorificar o Senhor e vai salvar não somente a ela, mas toda a sua família. Que esse impossível, que se tornou improvável,
ele vai se tornar a glória do Senhor sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã, sobre a casa dos teus filhos. E eles contarão esse testemunho. Os filhos deles contarão o testemunho. A congregação contará o testemunho. As nações ouvirão, Senhor, sobre a tua glória a respeito daquilo que o Senhor tem feito na casa, na vida dos meus irmãos, Senhor. Que em nome de Jesus eles sejam impactados por esta palavra e sejam cheios de fé. Cheios de fé agora. Nós sabemos que até a fé, Senhor, que age nos nossos corações, ela precisa vir de Ti. Então nós pedimos, Senhor, nos dá fé, Jesus. Nos dá fé para crer, Senhor, que assim como Noé construiu a arca, Senhor. Não foi um dia, não foi 2 dias, foram 100 anos aproximadamente construindo uma arca sem nunca ter visto uma gota cair do céu, Senhor. Que talvez os meus irmãos estejam nesse tempo martelando, 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 sem ver uma gota, Jesus. Mas eu quero declarar que a vida, que a chuva virá sobre a vida deles, sobre a minha vida, da minha casa, dos meus amigos, da minha família, dos meus vizinhos. Em nome de Jesus, nós veremos a tua chuva cair do céu, Senhor. Eu creio, Jesus. Eu creio com os meus irmãos. Se você crê, diz amém aí na sua casa. Diga amém em voz alta, diga eu creio. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Se você ficou até aqui, comenta aí embaixo, fala alguma coisa para eu saber que você assistiu até o final. Se isso te abençoou, se o Senhor tocou no teu coração, compartilhe essa mensagem. Me ajude a divulgar essa mensagem, a fazer chegar ao máximo de pessoas possível. Se inscreva se você não é inscrito ainda, para a gente poder passar mais tempo como esse juntos. Amém? Que tudo seja feito para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. Que tudo na sua vida seja feito para a honra, glória e louvor, exaltação do nome do Senhor. Que as pessoas possam ver Jesus na sua vida, mais do que através das Escrituras, elas possam ver na sua vida. Amém? Que você e a sua casa contem os testemunhos de geração em geração sobre a bondade do Senhor. Amém.